Leitura 324, Romanos, 1 a 3, Projeto 365 20 de novembro de 2023. Romanos 1. Muito se fala sobre o amor de Deus, mas pouco se sabe sobre a sua ira e isso é muito perigoso. Ao saudar a igreja, Paulo fala acerca do chamado e da vocação celestial que eles receberam. Por causa disso, o apóstolo não cessa de interceder e dar graças a Deus pelas vidas deles, porque a notícia da fé dos cristãos de Roma se espalha por todo o mundo. Ele declara seu profundo desejo de vê-los pessoalmente, algo que ele planeja há muito tempo e espera que a próxima tentativa seja bem-sucedida. Paulo declara seu amor pelo reino de Deus e porque vive para anunciar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso motiva a anunciar a todas as pessoas que não conhecem a Jesus, ainda. Por fim, ele fala sobre a grande degeneração moral da humanidade. Ele aponta como consequência da sua distância de Deus. Os homens não se importam com a existência do soberano. A consequência disso é o juízo de Deus em forma de uma geração cada vez mais corrompida e perversa. Saudação e o senhorio de Jesus Cristo, a vocação dos romanos e a intercessão de Paulo. Paulo deseja visitar a igreja em Roma, o poder do Evangelho, a ira e a manifestação de Deus, a impureza sexual e a homossexualidade, uma disposição mental reprovável. A ira de Deus é revelada dos céus. Em Romanos 1 o apóstolo Paulo nos fala sobre a ira de Deus. Sim, Deus se ira também, ao contrário do que a maioria dos brasileiros pensam. De acordo com a revelação que o Espírito Santo mostra neste texto, a ira de Deus possui alguns alvos bem definidos: impiedade, injustiça e incredulidade. Apesar de todo o esforço que o Senhor Deus faz para nos reconciliar com Ele, o ser humano despreza conhecê-lo e consequentemente se torna dia após dia mais abominável. O mundo mau e degradante que vemos hoje é o resultado dessa maldade humana. Muitos de nós culpam a Deus de todas as tragédias que vemos hoje, mas ao invés de fazer isso, deveríamos olhar para nós mesmos. Romanos 2. Deus é imparcial e justo, a única forma de sermos perdoados é por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua falando acerca da hipocrisia. Não há como julgar o comportamento alheio sem que as práticas que procuramos em outros não estejam presentes em nós. O Senhor nosso Deus não segue a nossa linha. Ele é completamente imparcial. Ele retribui com paz os que lhe obedecem e com tribulação os que lhe desobedecem. Paulo continua apresentando o valor da sinceridade na obediência. Ele cita o exemplo da prática da lei, circuncisão e a incircuncisão, julgamento hipócrita, a imparcialidade de Deus, a prática o comportamento hipócrita. Retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Lendo Romanos 2, 5-11 a sensação que tenho é a de que servimos a um Deus extremamente justo. Porque o Espírito Santo deixa muito claro que cada um de nós recebe exatamente o resultado das nossas escolhas. Quem buscar a Deus por meio de Jesus Cristo receberá a vida eterna, mas quem o desprezar, colherá tribulação e angústia. Podemos supor que ele esteja falando sobre a eternidade, mas particularmente observo que uma boa parcela dessa declaração apresenta seus resultados ainda nesta vida. Para o cristão genuíno, por mais difícil que seja sua vida, sempre está guardado pela paz que excede todo o entendimento, como prometeu Jesus. Por outro lado, o ímpio mais afortunado não pode receber o mesmo. Sua vida já rodeada de tribulações e inseguranças na alma, pois ao pensar na morte, certamente ele estremece. Isso é injusto por parte do Deus vivo? De maneira nenhuma. Deus não é imparcial. As mesmas chances são dadas a todos para conhecê-lo. No ponto mais distante e inexplorado da Terra, Deus dará um jeito de se revelar às pessoas, mesmo que não haja internet ou televisão à disposição, pois antes dessas tecnologias, Deus já falava todos os dias. Sem exceção, o Senhor está à procura do ser humano, assim como procurou Adão e Eva após a queda. Contudo, o Senhor tem sido rejeitado. Porém,
É importante lembrar que essa rejeição tem um preço e cada geração pagará a sua conta. Romanos 3. Paulo começa falando sobre a fidelidade e a justiça de Deus. Ele afirma que elas são independentes da nossa opinião e comportamento. Na verdade, a nossa injustiça e pecado confirma a fidelidade e a justiça de Deus. A partir disso, o apóstolo mostra que não há nenhum justo. Toda a humanidade pecou e isso a torna culpada e com nenhum mérito a glória de Deus. Em seguida, Paulo mostra que a prática da lei não pode salvar. Justamente, nossa incapacidade de obediência restrita à lei torna este um caminho impossível de ser seguido. A justiça de Deus se revelou salvadora e graciosa em Jesus Cristo. Ele sim é a propiciação perfeita dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz revela que Deus ama a humanidade e não apenas um povo. Romanos 3 e os culpados. Em Romanos 3:9, Paulo perguntou: o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem. Como evidência de que os judeus não têm posição preferencial, Paulo afirmou que havia anteriormente posicionado tanto judeus quanto gentios, estando sob o poder e controle do pecado e sob a condenação que resulta dele. A acusação foi primeiro para os gentios e depois judeus. Para validar sua acusação de que todos estão sob o pecado, Paulo citou em Romanos 3:10-18 6 passagens do Antigo Testamento. A parte da habitação do Espírito Santo, as pessoas não podem exibir este fruto do Espírito. Eles não têm capacidade espiritual interior pela qual podem normal e automaticamente exercer bondade genuína para com as outras. Em vez disso, o pecado os torna egoístas e egocêntricos. Embora Paulo não tenha citado o Salmo 14:2, o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, esse versículo é significativo, pois o que se segue neste salmo é a acusação de Deus contra a humanidade. Pecadores! Ao lermos Romanos 3:13-18, percebemos que estes versos descrevem a maldade de várias partes do corpo humano, indicando figurativamente que cada parte contribui para a condenação de uma pessoa. Tudo isso está resumido nas palavras de Paulo: não há temor de Deus diante de seus olhos. Temer a Deus, isto é, reverenciá-lo por meio de adoração, confiança, obediência e serviço, é a essência de uma pessoa piedosa. Portanto, para um judeu não temer a Deus era o cúmulo do pecado e da tolice. Neste trecho, Paulo não deixou qualquer base para os leitores judeus dizerem que seu argumento de que os judeus são pecadores contradiz o Antigo Testamento.